Hebreus, capítulo de número 11, o versículo é o versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Meus irmãos, semana passada, 2 quartas-feiras atrás, nós começamos uma sequência que serão 14 temas sobre o assunto, sobre a base da fé. Eu confesso para os irmãos que estou vivendo uns dias de incomodação em ver tanta gente na igreja e tanta gente sem conhecer a Bíblia. Tanta gente, 10, 12 anos na igreja, que não lê Bíblia, não lê, simplesmente não lê, só escuta ela na igreja. E os que lê, acabam lendo só para dizer que leu, mas acabam não tendo efetividade no que leram. E isso é preocupante, porque nós não podemos ignorar as bases da fé. Nenhuma casa, irmãos, fica de pé se não tiver a sua base firme. Você pode até fazer uma base, mas se você fizer ela em um terreno que não suporta, a base não adianta de nada. Então nós começamos na semana passada, retrasada na verdade, falando sobre o arrependimento. O que é o arrependimento, o que gera o arrependimento. Por quê? Muitas pessoas hoje se dizem arrependidas, mas não tem diferença. Então não podemos aceitar isso, porque a Bíblia diz que o arrependimento, ele gera mudança. O arrependimento gera transformação. Então, quem não acompanhou, por gentileza, vai lá no canal do YouTube, ou no Facebook, qualquer parte aí, e assista os dois, medite, reflite, faça pergunta, leia, reflita novamente, porque é o que a gente precisa fazer. E, se os irmãos se lembram, no quarta-feira passada eu fiz uma pergunta e falei para os irmãos guardarem ela com vocês, para depois a gente responder. E hoje eu vou fazer a pergunta de novo, e eu queria que você participasse imediatamente, não esperasse eu falar, não irmãos, mais forte, não. Eu queria que você respondesse forte e imediatamente, amém? Ok? Foi a mesma pergunta que eu fiz semana passada. Quem aqui tem fé, diga amém. Amém. Glória a Deus, né? Agora você se lembre que você que disse, eu só perguntei, ok? Eu só perguntei. Quem disse que tem foi você. E aí nós lemos um texto que parece que ele é muito comum, todo mundo sabe de cor, e tem algumas versões que eu coloquei aqui, só para a gente ver como dá para entender a Bíblia. Quando você quiser entender, o que fizeram, irmãos? Versões bíblicas, o que muda isso? Elas facilitam a leitura para um leitor novato. Alguém que chegou hoje para ler a Bíblia, ele vai ter dificuldades em alguns termos bíblicos, em algumas formas de escritura bíblica. Então, eles fizeram versões que alteram em alguns momentos palavras, mas que devem dar o mesmo entendimento. Então, nós lemos na Almeida Revista e Corrigida que disse: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Na Nova Versão Internacional, que é a NVI, diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Na Bíblia de Jerusalém está escrito: a fé é a garantia das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Na nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH, diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber o que esperamos e a prova de que existem coisas que não vemos. Quando nós vamos na Bíblia Almeida, diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Para nós hoje, como cristãos, todos nós gritamos até que temos fé em Deus. Só que lembre-se sempre de uma coisa: fé não é o que eu penso. Tudo que tem relação com Cristo não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. E nós vivemos um tempo que o que a Bíblia diz não importa tanto, porque eu não concordo com algumas coisas da Bíblia. Alguns irmãos
não concordam com algumas coisas que está escrito na Bíblia. Tão verdade é que mesmo lendo, fazem totalmente ao contrário. E o que vai acontecer? Nós vamos estar dentro de um ambiente, vamos declarar que temos, mas não vamos ter. E nós só vamos saber que não temos quando precisar usar a fé. Quando você precisar usar a fé, se você não tiver, você vai saber que não tem. E nós vamos, nesses dias, talvez não acabe hoje, mas nós vamos agora entrar nesse parte. Lembre-se que são 14 temas específicos sobre a fé cristã. Nós precisamos, eu peço a Deus que você que vem aqui, tenha esse entendimento de preocupar-se. Já pensou você sendo professor de matemática e alguém te pergunta quanto que é 1 mais 1 e você fala 42? Já pensou você é um professor de português e alguém pede para você conjugar um verbo e você não consegue conjugar o verbo? Nós temos aceitado ser cristãos que não conhecem Cristo. Nós temos aceitado dizer que temos o que não temos. Da mesma forma que foi com o arrependimento, nós vamos fazer com a fé, de uma forma assim, dedilhando item por item, e vamos começar, como se diz o outro, pelo começo. O que é fé? O que é fé? Eu não sei se tem alguma outra coisa tão clara na Bíblia quanto a resposta do que é fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha o que a Bíblia diz. A fé, ela é um firme fundamento, ou ela é a certeza, ou ela é a convicção do que eu espero. Guarde isso aí no seu coração. A fé é uma certeza do que eu espero. A fé me mantém no meu lugar, ainda que tudo esteja ao contrário, porque ela não é baseada no que você espera, mas no que eu espero. Então não posso dizer que acreditei, porque você disse que não ia acontecer. Não posso dizer que não acreditei, porque alguém não confiou em mim. Não posso dizer que não fui, porque ninguém me deu oportunidade. Porque a fé, ela é um firme fundamento do que eu espero. Então você já guarda isso no seu coração. Se você parou de fazer alguma coisa por causa de alguém, a culpa não. Se você parou de fazer dizendo, mas foi por causa, não. A fé, ela é um firme. O que significa firme? Nós temos aqui algumas colunas, paredes, etc. Né? Tem uma coluna ali que eu acho que é a central. Meu irmão, pode pegar uma picareta e tentar derrubar, você não consegue. É firme. Firme. Não se move. Só que a fé, ela é um firme fundamento, não é das coisas que você espera para mim, mas é das coisas que eu espero para mim. Qual vai ser a nossa desculpa para dizer que não creu porque alguém errou? Aí ela diz mais, e ela não é só um firme fundamento, ela também é uma prova. Ela é uma prova das coisas que não se vê. Olha o que é a fé. Alguém olha para você hoje e fala, é doido. Por que está feliz? Porque a minha fé, que me mantém firme, ela me faz olhar para amanhã e me alegrar hoje com o que eu não vejo, mas o que eu tenho certeza que existe, preparado para mim amanhã. Nós não deveríamos ser tristes no sentido geral. E entenda o que eu estou falando, por favor. A tristeza faz parte da sobrevivência. Uma pessoa que nunca sentiu tristeza, ela não é feliz. Porque você sabe que depois da tristeza, a alegria é maior. Nós somos que nem o coração, irmãos. Puf, 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 puf. Se fizer, está morto. A vida é feita assim. Jesus não enganou. Ele disse o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A minha fé, no momento triste, me faz ficar firme, porque eu creio em coisas que eu não estou vendo, mas que vão acontecer. Por que vão acontecer? Porque eu, não sei você, mas eu estou esperando. Agora,
Se eu não entendo que a fé é isso, eu fico achando que a fé é pedir uma casa. E me entendo o que eu estou falando. Nós estamos falando de fé conforme a Bíblia diz. A fé não é para te fazer pedir só. A fé é para te fazer ficar firme em qualquer situação durante o seu percurso nessa vida. A fé é para você continuar esperando o que você quer e não o que os outros estão falando. Só que nós não temos refletido sobre a fé. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé. E fé tem a fé comum, irmãos. Todo mundo crê em alguma coisa. Tem pessoas que creem que Deus não existe. Isso é um tipo de fé. Fé é acreditar. Fé é você esperar. Se eu entendo que a fé em Cristo tem que ser baseada no que está escrito na Bíblia, a minha fé, ela é um firme fundamento que me sustenta em coisas que eu espero, não que você está esperando. Então não me importa se você diz para mim, pastor, se eu fosse você desistir, que não vai acontecer não. Muitas e muitas vezes, não julgue quem não acredita em você. Muitas e muitas vezes, pare de pensar que todo mundo tem que crer no que Deus falou para você. Quando Deus fala comigo e com você, quem tem que acreditar sou eu. Não posso parar porque você disse que não vai acontecer. Não posso parar porque você não acredita em mim. Quando eu creio no que Deus falou, eu permaneço na minha posição, porque a fé ela não será, ela é o meu firme fundamento naquilo que eu espero. Então, eu estou firme na fé. Em quem? No fundamento que é Cristo. Não importa o que os outros dizem. Aí nós vamos ter muitas pessoas dizendo que tem fé, mas não consegue se manter firme quando alguém duvida, quando alguém ofende, quando alguém é contra até o que ele está fazendo. Isso não é bíblico. Nós precisamos, e por isso que eu quero que os irmãos que estão vindo se incomodem, porque eu estou incomodado. O mundo precisa de cristãos, mas não cristãos nominais, não cristãos que vão à igreja, não, cristãos que têm fé. Para quem te encontrar, sair com uma certeza no coração: encontrei alguém que conheceu Jesus, foi transformado e nada abala ele. Ele chora, mas ele chora na presença. Ele está triste, mas ele está triste na presença. Ele está desanimado, mas desanimado na presença. Se não creio nisso, fico sempre, como diz Paulo, inconstante. Hoje digo o quê? Creio. Vocês gritaram de uma forma tão forte que pode acontecer o que for quando vocês saírem daqui. Vocês estão firmes no fundamento. Vocês creem que o que vocês esperam vai acontecer. Quando Jesus fala, eu venci o mundo, Ele não diz, e vocês vencerão. Ele não disse não. Ele não falou isso não. Tem gente que completa. Ele falou, eu venci. A fé nele faz você desfrutar da vitória dele. E isso vai além da vida material. Isso vai até a salvação, vai até a eternidade. E diz, pode acontecer o que quiser. O seu lugar aqui está pronto, preparado. E espera, porque logo eu vou te buscar. Mas a fé de hoje, ela já virou o quê? Uma fé material. E como ela virou material, quem não alcança fica triste. Quem não consegue conquistar o que tanta gente diz, eu era pobre, agora tenho 5 carros, 5 casas, 5 celulares, mas tem caráter, meu filho. Está conseguindo isso conforme a lei, está pagando as taxas. Como é que você está ficando rico? Ninguém quer saber, o importante é que está ficando rico. Nós temos que hoje refletir se nós sabemos o que é fé. Abra sua Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo 12. Quero ler do versículo 1 ao versículo de número 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo
4. Assim, partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Nós temos aqui o que significa a fé. A fé não te faz só compreender, a fé te faz obedecer. A Bíblia diz que ele fez conforme o Senhor lhe ordenou. E aos nossos olhos parece uma coisa muito sem sentido. Quando Deus chama alguém e diz para ele sair sem saber para onde vai. Você vai sair para onde? Eu não sei, irmãos. Eu saí do Brasil para vir para cá, sabia que era para vir para cá, e tinha uma resistência muito grande. É verdade? É verdade. Agora você pensa Deus falar para você sair e sem falar para onde ir. Fé é uma certeza. Fé é um firme fundamento. Existiam várias promessas. Eu vou te engrandecer. Todas as famílias serão benditas. Olha, eu vou te abençoar. Quem você abençoar vai ser abençoado. Mas quem te abençoar também, eu vou abençoar. Olha as promessas. Esse homem simplesmente sai. Abra a Bíblia aí comigo em Romanos capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz lá. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Abraão foi considerado o pai da fé. A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão através da fé. Se eu sou filho de Abraão através da fé, tem que ser inteligente agora. Volta no texto de Gênesis, por favor. Gênesis 12:1. Volta. Eu sou filho de Abraão por fé. Versículo 2. Far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te abençoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você tem que entender uma coisa hoje. As promessas de Abraão, elas me alcançam pela fé. Eu tenho que crer hoje que Deus tem o mesmo chamado para mim. Sai, vai para onde eu digo, e não importa onde é que você vá. Quando Deus manda, Ele garante o sustento, Ele garante a permanência, porque Ele é fiel. Quem manda Jesus para o deserto? Ser tentado pelo diabo. Foi o diabo que mandou Jesus ir? Foi Jesus que decidiu ir? Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo disse para Jesus: deserto. Quem está lá? O diabo. Fica tranquilo. Deus, Ele tem poder. Nós temos perdido a direção da fé, achando que a fé é só uma consciência de esperança que pode dar certo. Não. Fé não tem nada a ver. Toda vez que você orar que possa dar certo, você não está orando com fé. Toda vez, é porque nós queremos ser humildes, né? Senhor, se é da tua vontade, Deus. Já está orando sem fé. Isso demonstra a falta de fé. Toda vez que eu estou orando e se queres, se nós temos que orar à vontade de Deus para projetos, para coisas, mas o que eu preciso, o que eu espero, grazie mille, fratelone. O que eu espero, eu não devo. Mas será que é a vontade de Deus? Já demonstra que eu não estou crendo no que está escrito. A Bíblia diz que Abraão faz exatamente o que Deus mandou. Então guarde isso aí no seu coração, porque a gente vai falar disso daqui a pouco. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo número 5, versículos 28. Vamos ler o 28? Marcos capítulo 5, versículo 28. Porque dizia: se tão somente tocar
nas suas vestes, serei sarada ou sararei. Versículo 34. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Fé não é tentar 80%. Fé não é arriscar 50%. Eu vou 50% na igreja. Eu vou 50% orar. Eu vou 50% ser fiel. Não adianta. Fé é quando você age com 100% de tranquilidade. Fé é quando você se move com 100% de certeza. Nós não podemos mudar o que a Bíblia diz que é fé. Fé não, eu não posso dizer eu acho que vai dar certo, eu estou com fé. Não, você não está com fé, você acha. Fé é o seguinte, não tem plano B, irmãos. Esse dia nós estávamos numa conversa, o irmão falou: pastor, qual que é o plano B? Eu falei: não tem plano B, meu filho. Plano B é para quem não sabe o que está fazendo. Quem vai com Cristo só tem um plano: vitória. E não adianta falar o contrário. Ah, mas eu não acredito nisso. O problema é seu. Só vive milagre quem tem fé. Só vive coisas maravilhosas quem tem fé. Mas nós temos visto dentro desses dias uma igreja, um cristianismo que fé só quando a corda aperta. Fé só quando falta dinheiro. Fé só quando vem enfermidade. E não é isso. A fé é para me fazer ter coisas no mundo. A fé é para me fazer viver no mundo. E aí, Paulo, quando escreve aos irmãos de Efésio, ele vai dizer que a fé tem um poder que só ela tem. Sabe por que o diabo consegue atingir a gente? Porque nós estamos sem fé. Abra sua Bíblia aí, por favor. Efésios capítulo 6, versículo 16. Todo mundo conhece. É o texto que fala sobre a armadura. Aqui diz sobre a fé. Tomando sobretudo, olha, ele ainda dá um destaque. Ele fala assim: gente, olha, tem toda a armadura, mas sobretudo, o que é isso? Principalmente. Sabe quando você vai para uma excursão na neve? Alguém fala: ó, leva tudo, mas principalmente aquela roupa que vai por baixo. Não esqueci o nome da roupa, ia falar, esqueci. Como? Segunda pele, é essas roupas aí que esquenta por baixo. É roupa térmica. Alguém fala: ó, leva tudo, mas principalmente aquilo, porque senão vai ficar com frio. Paulo, quando está falando, ele está dizendo: gente, vocês têm que vestir toda a armadura, mas sobretudo o escudo da fé. Por quê? Porque ele tem um poder que só ele tem. Olha o que ele diz: com o qual podereis apagar alguns dardos do maligno. Não é alguns. Todos os dardos do maligno. O que ele está dizendo? Com a fé, você vai para cima. Com a fé, não vai deixar de ter ataque, mas os ataques não vão te atingir. Só que a gente não está tendo o escudo. Qualquer coisa atinge a gente, irmãos. Quantos irmãos vêm para o culto no domingo é feliz, na segunda já está triste? Quantos estão dentro do culto, felizes? Alguma coisa no seu bolso faz zzz, zzz. E ele decide olhar. Aí ele olha uma mensagem de celular e acabou o culto dele. Você tem que nessa noite verificar, analisar o seu coração e falar: eu estou usando o escudo da fé. Eu estou entendendo que essa fé vai fazer eu viver o que eu espero. Mas pastor, ninguém acredita em mim. É você que tem que acreditar no que você quer, depositar a sua fé em Deus, pegar esse escudo e deixa o diabo vir para cima. Nós temos medo do diabo. A gente fica com medo, irmãos. Se eu chegar aqui hoje e falar para você: você é bênção, Deus vai te usar, você tem um espanto, você vai para casa, chegou ali na esquina, você já esqueceu. Agora se eu chegar e falar para você: eu tive um sonho, que o diabo vai pegar a sua casa, vai pegar a sua família, vai destruir. Meu Deus, ai meu Deus, só façamos uma campanha. Meu Deus,
Que foi? Ora aí, porque ligaram, falaram que vão ter, tiveram um sonho comigo, tiveram uma revelação. Pelo amor de Deus, você tem que ter fé e deixa o diabo atacar, porque essa fé, ela te livra de todos os dardos inflamados do maligno. Eu não sei, por isso que eu estou incomodado. Porque eu não quero ser um cristão só aqui em cima. Eu não posso ser alguém que acostumou a estar aqui na igreja. Eu não posso ser alguém que acostumou a dizer que creio, como a gente gritou aqui. E qualquer ataque do inimigo me atinge. E o diabo não vai parar. Entenda o seguinte: o diabo não vai parar. Pedro diz que ele está ao derredor, bramando como leão, buscando quem ele pode tragar. E em vez em quando a gente vê que alguns são tragados. E aí quem é tragado age como Adão e Eva. A culpa é da mulher que tu me deste. A culpa é da serpente. Ninguém diz: eu não vigiei, eu não me esforcei, eu não me aprofundei a conhecer as Escrituras. E nós não vamos achar ninguém insistindo para você ler a Bíblia. Mas eu insisto aqui de novo: leia a Bíblia. Faça pergunta para o pastor. Acabou toda a pregação aqui? Acabou? Faça pergunta, anote. E quando sair daqui, por favor, não seja só leitor, seja um praticante do que você lê. Porque se você tiver fé, irmãos, vai vir paulada, vai vir pancada. Mas essa fé, ela vai fazer você continuar. Porque essa fé, ela é um firme fundamento do que você espera. Quem aqui está esperando desgraça na vida? Fala para mim. Tem alguém aqui que acordou hoje e falou: que bom, queria quebrar uma perna. Que bom, queria bater o carro. Que bom, queria perder o emprego. Que bom, queria ser botado na rua. Que bom, queria ser uma pessoa pobre, miserável. Ninguém quer isso. Mas por que não está usando a fé? Porque eu não sei o que ela é. Eu não sei me relacionar com ela. Eu acho que ela é só uma coisa que tem que ter lá na igreja de vez em quando para ir para o culto. Nós temos que hoje refletir se nós temos fé. Abra sua Bíblia, por favor. Porque essa fé, ela vai definir o relacionamento que eu tenho com Deus. Hebreus 11:6. Tem uma informação que aí você entende muita coisa dentro da igreja. Esse versículo mostra muita coisa dentro da igreja. Esse versículo mostra muito comportamento de pastor, muito comportamento de obreiro, muito comportamento de membros de igreja. Esse versículo mostra, porque esse versículo diz algo importante. Ora, sem fé, eu queria que a gente prestasse atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário. Todo mundo sabe o que significa necessário, que eu já falei aqui. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Você já fez alguma coisa que alguém te disse: por que você fala: foi necessário sacrificar o cachorrinho? Alguém já sacrificou um bichinho? Mas por que você matou o bichinho? Foi necessário. O que era? Não tinha mais o que fazer. O veterinário olhou, todo mundo olhou, tinha que sacrificar o bichinho para ele não sofrer. A Bíblia diz que sem fé é impossível se relacionar com Deus. E aí ele diz uma coisa: porque é necessário que quem se aproxima de Deus primeiro diga tudo o que está precisando. É necessário que quem se aproxima de Deus primeiro diga: se não fizer, eu não fico. É preciso chegar diante dele e falar: ó, eu vim aqui nessa igreja, mas se ele não fazer o que eu quero, eu não vou crer nele, não vai dar certo. A fé verdadeira, ela vai te mover a Deus porque você crê que ele existe. A fé verdadeira te faz se alegrar no meio de qualquer situação. Sabe por quê? Porque ele existe. Se ele existe, a promessa é verdadeira. Se ele existe, o que ele falou vai acontecer. Só que o diabo vai nos enganando e nós vamos sendo criados dentro da igreja sem entender o que é a fé. E aí nós estamos dizendo que temos.
Já pensou? Ali está dizendo que é necessário crer que Deus existe. Vamos pegar aqui só para você refletir, se você crê que Deus existe. Vem aqui, vamos pegar 2, vai. Johnny e Vini, a dupla de 2. Eles dois, pode vir, Vini, não tem problema não. Espera aí que eu vou combinar um negócio com eles aqui. Ok? Então, eu estou aqui, ok? Eles estão numa discussão. Preciso de um microfone porque quem está em casa não escuta nada. É necessário que quem se aproxima de Deus creia primeiramente que Ele existe. Veja se você acredita que Ele existe. Vamos lá. Tá vendo? Você não tá vendo que ele não existe? Não existe. Não existe. Não tem ninguém. Não, ele não, não, ele existe sim. Claro que não. Existe. Claro que não. Não tá aqui não. Você não tá vendo ele? Não. Não, mas eu tô. Não vejo ninguém. Não, não existe. Não, mas eu tô vendo ele. Não. Ele tá aqui. Você tá enganado. Está nervoso, ele está todo Você tá branco. muito enganado. Não, mas ele tá aqui. Não, sim, não. Você não consegue ver? Não. Ok, obrigado, irmãos. Moral da história: quem viu não cai na conversa de quem não viu. Quem viu não cai na conversa de quem não viu. Esse é o problema da igreja. Muita gente dizendo que viu, mas não viu não. Muita gente dizendo que sente, mas não está sentindo não. Eu estou vendo um anjo. Glória! Você está vendo, irmão? Então por que você está dando glória? Porque ele está vendo. Mas ele vê, não altera você. É preciso entender hoje que a fé, você tem que crer que ele existe. Se você crê que ele existe, pode ter estudos, pode ter documentário, pode ter doutores dizendo ele não existe. Você continua tranquilo. Eu ouvi. Eu o conheço. Será que você conhece mesmo a Deus? Porque diz que não adianta se aproximar dele com as necessidades. Deus não responde necessidade. Anota aí. Deus não responde necessidade. Que frase esquisita. Deus responde fé. Quem não tem fé, não tem relacionamento com Deus. Então nós precisamos entender uma coisa. Fé, nós já sabemos o que é. E sem ela, não tem como ter contato com Deus. Abra aí Gálatas capítulo 2, versículo 20, por gentileza. Olha o que vai dizer o apóstolo. Se você teve uma fé, quer dizer que você crê que ele existe. Se você crê que ele existe, quer dizer que você aceitou Jesus. Se você aceitou Jesus, vai ter um significado para a sua vida. Olha o que Paulo vai dizer. Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se você sabe que ele existe, você teve esse relacionamento. Por isso que hoje é difícil alguém se entregar de verdade, porque não está crendo. Está esperando que vai dar certo lá na igreja. Eu estou indo numa igreja legal, hein? Eu estou indo numa igreja legal. Lá o povo é legal, é bacana. Olha, lá tem umas músicas legais. Olha, as pregações, é tudo bacana. Eu estou tentando. Não. É preciso hoje parar de entrar no sistema que a própria igreja criou. A igreja criou um sistema de libertação. Não. Tudo isso tem. Mas criaram que aquele ali ora. Não. Deus quer que você ore e o diabo vai embora. Deus quer que você creia, peça e receba o que você quer. Mas é mais cômodo ficar sem fazer nada e querer receber tudo. É mais fácil ficar dizendo que o irmão não orou direito, né? A gente foi um dia orar numa casa, a mulher falou o seguinte:
E aí, Deus não falou nada não? E tinha dado uma palavra tão boa, irmãos. O irmão que tinha. Aí falou, a palavra, ela sabe o que ela falou? Tem igreja que é fraquinha mesmo. Isso não é que Deus não faz, hein? O que a gente está estudando aqui, a gente vai chegar lá, Deus faz tudo, cura, liberta, faz cego ver, faz surdo ouvir, faz aleijado andar, ressuscita. Só que é preciso ter contato com Ele primeiro. Não adianta ficar aqui pedindo para Deus fazer coisas se você não está crendo que Ele existe. E uma prova que a gente não crê que Ele existe é que a gente não defende Ele. O Vini falava com o Johnny, e o Johnny falava, deve estar doido, né? Porque eu estou vendo. Aí tem uma hora que não dá nem para discutir, filho, desculpa, mas é um absurdo. Não vamos nem discutir isso, eu estou vendo a pessoa. Quem prova que você não existe? Você existe. Deus existe. E a gente às vezes brinca com Ele, irmãos. Não sabe. E eu vou sempre lembrar, Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Não é porque está na igreja. Tá bom, se você está aqui e você não está fazendo o que tem que ser feito, aí é uma coisa pessoal sua. Mas é preciso nesses dias a gente entender o que é fé, entender que sem essa fé nós não temos como viver em paz. Olha o que diz Paulo aos Romanos. Você também vai ter muito crente sem paz. Isso daqui, e eu vou falar o seguinte, tem depressão, pastor? Tem. Tem problemas psicológicos? Tem gente que foi abusada sexualmente, tem gente que teve uns pais aí terríveis, fica problema na cabeça. Só quem tem sabe. Só que eu creio num Deus que cura esses problemas. Agora, eu vivi minha vida toda dizendo que tenho fé, que conheci Ele, que Ele vive em mim. E toda vez que dá um problema eu falo, mas é porque lá no passado. Meu irmão, foi liberto ou não foi liberto? Você tem fé ou você não tem fé? Olha o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos o quê? Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé vai fazer você ter paz com Deus. Sabe o que é ter paz com Deus? É deitar naquela cama velha lá e dormir. Sabe o que é ter paz com Deus? É deitar do lado daquela pessoa que você casou e dormir. Ter paz com Deus, mas isso só é possível pela fé. Nós temos que hoje voltar a ter fé. Sabe por quê? Porque eu estou dizendo que tenho fé, mas eu tenho que tomar remédio para dormir. Eu tenho que tomar remédio para passar um dia tranquilo. E não estou falando que você não tome remédio, eu estou falando que a gente tem que entender o que é fé segundo a Bíblia. Não é dizer, é viver. O texto diz que nós somos justificados pela fé. Pastor, você é um pecador, desgraçado, pobre, cego e nu. Glória a Deus. Só que alguém passou lá e pagou minha conta. Mas quem te garante? A minha fé. Mas eu não acredito nisso. Escudo. Pim. Mas eu acredito. Mas eu conheço pessoas que não acreditaram e se deram mal. Pim. Eu acredito e não vou me dar mal. Mas eu vi uma igreja que deu tudo errado. Pim. Lá na igreja que eu estou está tudo tranquilo. Mas eu conheço um pastor que roubou. Pim. O meu pastor não roubou ainda. Pim, pim. Você tem que ter fé para você ter o que está faltando. Paz com Deus. É você falar, eu sei que Ele está aqui. Eu tenho comunhão com Ele. Quem senta na mesa com quem não tem paz? Paz com Ele é Ele na mesa, Ele na cama, Ele no quarto, Ele no trabalho. É tranquilidade total. Os problemas vêm, você olha e fala, Deus, ajuda aí, porque hoje o pau vai quebrar aqui. Eu vou ter que vencer essa batalha. Aí Ele vai te sustentando, sustentando e sustentando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem um texto bíblico lá em Mateus, capítulo número 8, quando nós vamos ler, do versículo 5 ao 13. Vamos ler só o 10 e o 13. Coloca o 10.
E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: olha só, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Rapaz, o cara teve capacidade de surpreender Jesus. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, olha o que é fé, olha o que é fé, vai. E como creste, anote isso aí, vai, e como creste, te seja feito. E ali tem uma palavrinha, eu sempre gosto de ler a Bíblia e ver as palavrinhas. E naquela mesma hora, e naquela mesma hora, e naquela, o doente não estava presente, a necessidade não estava no local, mas na mesma hora, o seu criado sarou da enfermidade. Por que sarou? Porque ele chegou lá e falou o seguinte: Jesus cura, eu vou lá falar com ele. Chegou lá: ô Jesus, meu servo está doente. Jesus falou: vou lá na sua casa. Para quê? Para quê? Tem tanta gente aqui. E eu creio já. Eu tenho fé. Eu vim buscar o que eu preciso. E eu não vim para ver se o Senhor quer ir. Eu vim sabendo que o Senhor tem poder e uma palavra tua. Você já pensou? Já pensou Jesus ouvindo esse homem falar? Ele vai falar para Jesus: basta uma palavra tua. E ele vai usar exemplo. Ele fala assim: eu sou chefe também. Eu sou chefe. Quando eu digo ao funcionário vai, o funcionário vai. Quando eu digo ao funcionário vem, o funcionário vem. Sai daí, vem para cá. O funcionário fica perdidinho na cidade aí, né? Não vai para essa obra não, está chovendo. Chega na outra, está chovendo também. Aí ele fala: vai para casa. É funcionário, é o patrão. Ele olha para Jesus e fala: se eu que sou um humano faço isso, o Senhor... Aí ele diz assim, ó: basta uma palavra tua e a minha casa é renovada. Basta uma palavra tua e a minha fé é renovada. Basta uma palavra tua e o documento é assinado. Basta uma palavra tua e o juiz vai dar causa. Basta uma palavra tua e meu filho é curado. Basta uma palavra tua e as portas se abrem. Aí travou. Aí o mestre olha. Eu fico imaginando, irmãos, porque isso é real, né? Fico imaginando Jesus olhando para todo. Deve ter Pedro, João estava mais pertinho, né? Deve ter olhado para João e falou: que isso, varão? Velho, como falaria o Lucas? Aí você me quebra. Deixou Jesus sem ter o que falar, irmãos. Jesus falou assim: olha, gente, eu nunca vi tanta fé. Aí ele vai ter o que disse Hebreus: a fé é uma certeza do que eu espero. A fé é uma certeza do que eu espero. O que você está esperando? O que é que por isso que eu estou falando, não era para a gente estar triste. Eu não peguei ainda, mas está chegando. Eu não estou vendo ainda, mas já está vindo. Aí Jesus diz para ele: seja feito conforme você creu. A gente não está aprendendo mais a ter fé. A gente, tudo que vai orar é assim: se for da vontade de Deus. Para com isso. Você acha que Deus quer te matar? Você acha que Deus quer o teu mal? Só que Ele quer que você creia primeiro que Ele existe. Quando a gente não tem comunhão com Ele, a gente fica falando isso: não era da vontade dEle, não quis, Deus. Quando a gente tem comunhão com Ele, a gente sabe que Ele é Senhor. Basta uma palavra tua e Ele é curado. Não precisa lá em casa não. Voltou tranquilo para casa, irmãos. Nem sabia de nada. Não sabia, porque o servo estava na casa. Voltou tranquilo. Voltou como? Voltou como para casa? Como que a gente vai voltar para casa hoje? Não,
Voltou, ó, vamos lá fazer uma festa, chegar lá ele vai estar bom, ô glória. Só que quando chega lá, ele já estava lá. Porque a palavra de Jesus, quando ela sai, ela faz o que ela lhe apraz. Ela não volta vazia. Mas nós estamos vivendo com uma fé que parece que é só para manter as aparências, né? É preciso orar e entender que essa fé, ela tem poder. Então marque aí no seu caderninho, quem tem caderninho, depois assiste em casa e marca de novo. O que é fé? Certezas do que eu estou esperando. Não sei se você crê no que eu estou esperando, mas eu estou esperando. E quando eu estiver vivendo o que você não creu, fica tranquilo que eu vou dividir com você, para você ter fé como eu tenho. O problema é que muita gente fica parando porque alguém não creu. É, porque você também não tinha fé. Você estava esperando que alguém te apoiasse a ter fé. Mas a vida muda quando você tem fé. E como ter essa fé? Tá bom, falamos que fé é uma certeza. Falamos que sem ela, então Deus é injusto. Não sei como ter. Quem falou? Ele deixou escrito. Por isso eu digo: Bíblia, Bíblia, Bíblia e Bíblia. Para de ficar procurando campanha e lê tua Bíblia, frequenta a tua igreja. Quem está em casa aí assistindo, só fica atrás de campanha, de profeta, para de ser vergonhice, chega em casa, passa mais tempo lendo a tua Bíblia, frequenta a tua igreja, vai nos cultos da tua igreja, vai nas orações da tua igreja, e Deus vai te usar na tua igreja. Agora é um bando de fé em profeta, não é em Deus. Um bando de profeta, quem vai pregar? Não é em Deus. Igrejas que montaram o sistema gospel. É palanque, todo culto tem um profeta lá diferente. Por quê? Os de casa não têm fé. Aí tem que trazer alguém de fora para dizer que tem fé. Em nome de Jesus, hoje, começa a mudar de posição. Começa a entender que o mundo está te enganando. O diabo vai te iludindo. Mas a fé bíblica, ela é uma certeza. Sem ela, eu não tenho relacionamento com o Pai. Não tenho. Tenho um relacionamento bacana com o pastor, com a igreja, mas com Deus não tenho. Abra sua Bíblia, Romanos 10, 17. Que pena que eu tenho que parar, meu Deus. Misericórdia. Eu estou pensando em fazer que nem fez Neemias, né? A gente ficar aqui uns 5 dias aí, sem sair. A gente não aguenta mais não, né, irmãos? A gente não aguenta. A gente não aguenta mais. Tem gente que até fala: como é que você consegue pregar 1 hora? Só falar da Bíblia. Não precisa falar de você. Fala da Bíblia que Deus te dá a palavra. Olha o que diz aí, ó, Romanos 10, 17. De sorte, ou consequentemente, que a fé é pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Vamos aproveitar, eu vou tentar ser rápido aqui. Tiago capítulo 1, versículo 22, por favor. Aqui disse que a fé, ela vai vir pelo ouvir da palavra de Deus. A NVI diz o seguinte: a fé vem ouvindo a mensagem, e essa mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha o que diz Tiago no capítulo 1, no versículo 22. Tá bom, já que a fé vem pelo ouvir, eu estou aqui, pastor, estou ouvindo. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, vos enganando a vós mesmos. Aí, Hebreus também, capítulo 2, versículo 1, a fé vem pelo ouvir. Eu não posso ser só ouvinte, preciso praticar. Aí, o escritor aos Hebreus dá mais um conselho. Portanto, convém, olha o que ele está dizendo, atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Olha como que eu posso ter fé. Não é ouvindo o que alguém está dizendo, irmãos. Não adianta. Tem gente que está sem fé porque só fica ouvindo gente. É palavra. E eu repito, o tempo atual, o que menos se prega é palavra.
E quando se prega a palavra, o povo não gosta. O povo não quer ouvir palavra. Porque palavra, ela incomoda a gente, ou não incomoda? Eu estava hoje orando à tarde, falando com Deus, e falava, por que eu comecei isso? Porque do mesmo jeito, eu sou o primeiro a apanhar em casa. Eu estou lá escrevendo e Deus falando comigo, viu? E você é o pastor. Se você é o pastor e está assim, pensa os membros. Mas é isso que nos corrige. É isso que nos põe no caminho certo. E aí o texto diz que essa fé, ela vai vir mediante a pregação bíblica. E aí abra sua Bíblia comigo, eu quero ler um texto com você. Atos capítulo 16, vamos ler só o 14. Aqui é Paulo em Filipe, quando ele está pregando o evangelho. Os irmãos sabem que Paulo vai pregar o evangelho ali. E aqui diz o seguinte: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, olha o que diz o texto, não nos ouvia. Ela não nos ouvia, esse está escrito? Não, ela nos ouvia. Ele estava pregando o quê? Palavra. Ele não estava falando que ele trabalhou, que ele está cansado, que não, ele estava pregando a palavra. Ele não estava dizendo que ele era forte, que ele era corajoso, que ele era demais, não, ele estava pregando a palavra. E quando você pega a palavra, alguém sempre vai estar te ouvindo. Lídia estava ouvindo, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Primeiro ela começa a ouvir. Deixa eu ver o que esse cara está falando. Como ela começou a ouvir, aí é Deus que entra. Você quer me ouvir? Eu falo com você. Você quer me ouvir? Você quer me conhecer? Eu falo com você. Aí Deus abre o coração dela, e uma mulher que ouviu a palavra, foi a mulher que abriu a sua casa, e ali começou uma igreja. E depois, nós temos até depois de 10 anos, Paulo escreve uma carta chamada Carta aos Filipenses, que começou nesse dia. Começou como aquela igreja? Com uma pregação, com alguém ouvindo a pregação. E quando tem pregação, quando você ouve a pregação, você tem conversão. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que não se converte. Primeiro, porque muitos já não pregam mais a palavra. Segundo, porque nós não ouvimos mais a palavra. Tem pessoas que acabam o culto, pode perguntar o que pregou, ele não sabe. Pode perguntar que texto leu, ele não sabe. Porque ele passa o culto inteiro pensando em como vai ser quando sair do culto. Ele passa o culto inteiro pensando e olhando para alguém, e vendo alguém que vai no banheiro, e vendo alguém que se mexe, e vendo alguém que conversa, e vendo o movimento, e vendo a mosca que passa, e vendo a tela da TV, e olhando para fora e querendo ir embora. É preciso hoje entender que essa fé, ela só vem quando você quer ouvir palavra de Deus. Quando você se dispõe a ouvir palavra no seu coração, o Espírito Santo faz você entender o que o pregador está falando. Você entendendo, você cria fé. E a fé, ela não deixa você com dúvida. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu vou tentar passar desse ponto. Vamos ler. Deixa eu tentar aqui, porque eu quero acabar uma parte hoje. Essa parte eu tento acabar hoje. Atos capítulo 2. Vamos ler versículo 37 ao 41. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Homens, irmãos, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus em remissão de pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ouvindo eles, compungiram nos seus coração. Eu vou dizer uma coisa para você: é impossível. E aqui você tem que entender, porque se você está aqui pensando no que vai fazer amanhã, se você está aqui distraído, tentando achar alguma coisa para dizer, eu não entendi, eu não concordei, eu sei lá o que está falando. Se você está concentrado, ouvindo e pedindo a Deus para falar com você, acontece o que aconteceu ali. A palavra, ela entra no teu coração, e você vai querer só uma coisa depois que ouvir a palavra: como é que eu faço para agradar a Deus?
como é que eu faço para seguir a Deus? E Ele te dá resposta, e Ele te perdoa os pecados, e Ele te abençoa, e ainda te enche do Espírito Santo de Deus. Mas é preciso entender, se ela vem pelo ouvir, como é que eu estou ouvindo? Estou sendo diligente, que nem disse Hebreus 2:1? Todo mundo aqui sabe o que é diligente? Tem alguém que não sabe? Levanta a mão. Todo mundo sabe? Sabe. Para quem está em casa que não sabe, é cuidadoso. Meu Deus. Glória a Deus. Não posso esquecer isso. Sabe quando você perde 100 euros, que você fica caçando, e você liga até para quem você não viu e falou: eu não passei na sua casa aí não? Uma vez eu perdi minha carteira, liguei até para quem eu não tinha visto. Ela falou: mas você não esteve comigo? Eu falei: sei lá, mas eu não sei onde está, eu estou ligando para quem eu conheço, vai que viu. As mulheres nossas que sabem. Às vezes eu falo: Dani, cadê? E ela fala: onde você deixou? Eu falo: não tenho nem ideia. Às vezes está no meu bolso. Eu estou ficando velho. É preciso ser diligente. Diligente. Atos capítulo 10, vamos ler o versículo 6? Nós vamos ler o 6, depois o 33, depois o 42. Atos 10, 6, 33 e 42. Vamos ler? Olha o que diz esse texto, a gente para aqui hoje. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele, escute, ele te dirá o que deves fazer. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Pedro. É isso que ele falou? Não, irmãos, para de vir me ouvir. Vem ouvir Deus. Eu quero lá hoje ver o que Deus vai falar. Aqui não ouviu o pastor Valdomiro? Vai perder tempo. Vem ouvir Deus, porque Deus sabe o que você precisa e Ele fala o que você precisa. Cornélio manda chamar Pedro. Pedro vem até Cornélio. Quando está toda a família, ele diz: agora nós estamos diante de Deus. Aleluia. Para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Agora me diga uma coisa. Cornélio, um homem fiel, um homem que vivia uma vida correta, que dava esmola. O anjo apareceu para Cornélio, mas por que o anjo não pregou o evangelho para Cornélio? Por que o anjo não pregou o evangelho para Cornélio? Boa obra não salva. Bom caráter não salva. O que salva é o evangelho. O que salva é Cristo Jesus. Ah, mas é bom caráter, não bebe, não fuma, não. Mas aceitou Jesus? Não. Então começa a orar, porque precisa aceitar Jesus. E a ordem de pregar o evangelho não é para anjo. Deus conta conosco. Marcos 16, 15. Deus conta conosco. Só pode ter fé quando se escuta o evangelho. E aprove a Deus usar o homem para pregar o evangelho. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas o que a gente está fazendo hoje? A gente está pregando o que Deus não mandou. A gente está inventando moda. A gente está inventando culto do highlight, culto da festa. Não. Ei, prega o evangelho. Quem ouve o evangelho pode ser que negue, mas vai ter a chance de ter fé no evangelho e vai ter a chance de ter fé. Deus não é injusto. Então a gente para hoje aqui, porque o tempo acabou. Fique de pé, por favor. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. E não falte, irmãos. Nós vamos ter muitas coisas ainda. Deus vai nos ajudar bastante, amém? E quem não veio, passa o link, fala: assista esse culto aí. Quem não assistiu os outros, fala: assiste o outro primeiro. Porque não tem como você se arrepender se você não tiver totalmente coligado com essa relação de fé e arrependimento. E nós vamos falar mais na semana que vem, amém? Deus abençoe a todos, que Deus possa confortar os irmãos, consolar
E não se esqueça do que é fé. O que você está esperando? Deus pode te dar. E quem tem que crer é você, não eu. Amém? Vamos orar?